E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a aula vai ser da disciplina Indivíduo, Sociedade, Homem, Indivíduo, Sociedade, Homem, Sociedade e Cultura, enfim, dependendo de cada faculdade vai ter um nome, tá? O tema vai ser, o texto que a gente vai usar como referência vai ser Colóquio sobre a AIDS, tá? Que é do Peter Paul Peubart, de Jean-Claude Vanderner, da Maria Rita Ké e do Jurandir Freire Costa, tá? Bem, por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema muito presente na atualidade e trata de um tema que influenciou e influencia muito a nossa sociedade. Infelizmente o vídeo vai ter algum barulho extra, porque hoje eu não estou num lugar legal para fazer, mas a gente faz quando dá, né? As aulas a gente tem que fazer quando dá, tá? Mas vamos lá. Primeiro você tem que saber o que é um colóquio. Se você não sabe o que é um colóquio, você vai saber agora. Colóquio é uma reunião, só que aquela mais informal, tá? Onde a gente conversa sobre um determinado tema e cada um apresenta aí o seu ponto de vista, a sua, né? Beleza? E nesse colóquio, foi um dia que eles se reuniram, né? E falaram, hoje o tema debatido vai ser esse, né? AIDS. Primeiro, quem fala é o Peter, tá? Ele começa falando que o objetivo de tratar AIDS num encontro como esse, deles, de pesquisadores, é uma maneira muito pertinente e ao mesmo tempo irreverente para que eles possam falar de um assunto que eles não poderiam falar em outro lugar. Por exemplo, eles vão falar do assunto de uma forma que eles não poderiam falar num evento científico, né? Então, por exemplo, uma foda irresistível, né? Ele não ia falar isso num encontro científico, mas no colóquio ele pode. Tanto que falou. Ele fala que quando a gente pega para falar de um assunto como esse, de um tema como esse, a gente não pode excluir a subjetividade que o vírus e o portador do vírus tem. Como assim, Harley? Você está dizendo que o Peter falou, né, que o vírus tem uma subjetividade? Isso mesmo, tem. E você vai entender. Uma doença, a gente está falando da AIDS, mas eu acho que a maioria, isso acontece em algumas outras também, inclusive em câncer e tal, mas com mais força na AIDS, né, porque é uma doença terminal, e por conta do fato dela ser uma DST, ela cria uma rede de solidariedade, né? Ou seja, ela tem coisas que são positivas, embora não seja bom você ser positivo, né? Ela cria uma micropolítica, né? Que a gente chama de rede de solidariedade, né? Onde ela dá um isolamento, ela começa um combate ao isolamento que o portador sofre numa microação, tá? Diz que a sexualidade ela é grande concorrente. Assim, concorrente não, desculpa, foi um ato falho. É uma grande corrente, ela é um elo, né, entre uma pessoa e outra pessoa, né? Entre uma pessoa e seus conhecidos, entre uma pessoa e desconhecidos, né? A sexualidade ela tem esse poder. E essa é uma corrente de amor que está sendo convertida em corrente de morte, né? Porque é isso que uma doença como essa DST ela né, efetivamente culmina. E que é hora da gente reverter essa situação, né? Mas reverter essa corrente de morte em corrente de vida, tá? Em corrente de desejo, né? Introduzindo aí o vírus, mas o vírus da vida, tá? O Peter ele continua dizendo que é intolerável um corpo individual ou coletivo seja separado da sua potência, né? Pessoal, você precisa obviamente ter alguns conceitos, né? E você precisa entender o conceito de potência, tá? De filosofia isso, tá? E aí entra o Jean-Claude, né? Que foi um dos participantes do colóquio, falando que ele escreveu um livro que se chama A Doença, uma Experiência. E que nesse livro ele trata
de uma coisa assim, como obter remédios em hospitais, né? E ele mostra o ritual infernal que isso representa. E esse livro é como se fosse um manual. Uma coisa que é curiosa é que as pessoas comentaram esse livro verbalmente e por escrito. Mas não fazem, assim, por elas não fazem diferença do que foi realmente vivido, né, pelo autor, e do que foi inventado, né, do que é história, né? Já que uma coisa que tem que saber é que, segundo o autor, o livro é uma ficção, tá? Mas as pessoas acreditam ser real. E essa Ilíade, ele participou, né, entre aspas, a personagem viveu, né, nesse inferno. Isso é um inferno também para as outras doenças, tá? Então esse nosso colóquio, ele também vale para as outras doenças. A Maria Rita Kerr, ela diz que não importa se o texto do Jean, né, se o livro, se esse manual, ele é autobiografia ou ficção. Mas o que importa é a verdade humana que tem nele. E isso é verdade. E isso, pessoal, a gente tem que... Por que ela está falando isso? Eu espero que vocês entendam no final do texto que a gente está falando aqui. É para que você avalie certas questões que as doenças elas trazem, né? Seja a questão da rede de solidariedade, seja a questão do inferno, que é você buscar um remédio, né? O quanto desumanizado é isso. E a verdade humana que a gente tem que aprender com esse pessoal. É essa a liçãozinha que eles querem dar nesse colóquio. Tanto que a Maria Rita, ela fala que ela dá ênfase a uma indagação que ela tem que está escrito lá no texto do Jean, que é assim: quanto isso me aconteceu? Essa indagação. Se tem um sentido, se não tem um sentido, eu vou fazer ter um sentido, né? E isso me faz refletir sobre as coisas do mundo e da vida. Esse é o direcionamento que eu presumo que nós tenhamos que levar a pessoa que já está fragilizada pela questão de uma doença, né, a raciocinar. Ela dá ênfase ao que ele chama de foda irresistível, que, né, podem ser diversas coisas, né? O que ela quer dizer é que o contágio do HIV ele existe. Porém, a gente não pode fazer disso um fator de morte, mas sim uma maneira de ressignificar a sua vida. É bem aquele conceito de resiliência, né, de fazer do limão a limonada. Há uma coisa aí nesse texto que é fato, né? O contágio ele existe, porém a pessoa ela não está necessariamente doente. Ela deve viver cada dia como... Ela deve viver cada dia exatamente com a consciência de que o risco foi assumido de alguma maneira, né? E que esse contágio aconteceu, né? Você não pode achar que foi culpa do divino, que foi culpa, né, assim, você assumiu um risco, ou a pessoa ela assumiu um risco. E isso tem que estar claro no racional dela, né? Para que ela possa viver e ressignificar isso aí, né? E o seu trabalho, seja como pessoa, não estou nem falando como profissional, é ajudar essa pessoa a entrar nesse processo de reflexão profundo e a partir daí tentar uma resiliência, né? Porque não tem mais o que fazer, o contágio aconteceu, né? Bem, diante do deslocamento que a pessoa, né, ela promove, não adianta ela ficar presa à morte, né? Simplesmente porque ela é inevitável, tanto para você quanto para a pessoa que está doente. A única certeza que a gente sabe é essa, né? Mas a gente deve procurar aí outros sentidos, né, para a vida se revelar. E o nosso papel, eu digo como psicólogo, eu digo isso como ser humano, é facilitar esse raciocínio. A autora, a Maria Rita, ela diz indiretamente que não se deve desperdiçar a vida e que ela ficava chocada quando isso acontecia. E eu também eu concordo com ela. Ela quer dizer que o quanto é interessante que as pessoas comecem a falar da AIDS, de qualquer doença, como uma associação de vida, em vez de uma associação de morte, né? Aí o Jurandir Freire, né, ele entra, e eu acho que a fala dele é fantástica. Ele fala da amizade como algo central, né? Ou seja, o quanto é importante no modo de como nos relacionamos modernamente com as nossas sexualidades e suas consequências. E entre elas tem o risco, né, que é o risco do contágio, né? Foi feita uma pesquisa com pessoas inclinadas à homossexualidade, né, e à heterossexualidade. Notou-se que as pessoas
cuja a orientação, né, era a homossexualidade, elas reclamavam de ter uma vida de relações meio que clandestinas, né? Porque o que acontece é o seguinte: essas pessoas, elas acabam se envolvendo de uma maneira... elas acabam se envolvendo, e as pessoas que são héteros, elas acabam condenando, reprovando as práticas sexuais das minorias, né? Em nome de uma vaga normatividade natural, baseada no que é socialmente aceito e desejável, né? E aí a frustração dessas pessoas no amor assim, notada, né? É evidente. E quando você clandestina, quando você reprime, quando você coloca de uma maneira... como eu vou dizer isso? Me fugiu a palavra. Quando você coloca numa hierarquia abaixo do que é uma falsa ideia de normalidade, você está fazendo com que essas pessoas corram mais riscos, né? Porque você não está falando de uma maneira clara, você não está falando de uma maneira objetiva, você não está falando de uma maneira lúcida. Então você que está fazendo essas coisas, você está provocando, de maneira, mesmo que indiretamente, essa questão, né? Para as minorias, né? Bem, e essa frustração das pessoas, a gente não deve confundir primeiro sexo com amor, tá? São coisas diferentes, tá? A maioria dos héteros e dos homos, eles não encontram aí dificuldade em encontrar parceiros para os relacionamentos sexuais. Porém, eles são frustrados em encontrar um amor. E isso é um problema gigante, né? Porque as pessoas elas estão cada vez se sentindo... cada vez mais difícil, né? Então, para Jurandir, o amor e não o sexo é o grande problema, né? Que é aposto ao sujeito moderno. Porque a gente acaba fazendo pensar que o prazer sexual ele não é o bastante, né? Por mais acessível e abundante que ele seja, né? Um ponto-chave é que o Jurandir, ele fala o seguinte: ele mostra que amar é um modo de interação pessoal, é um modelo ideal, né? E subjetivo também, mas que foi progressivamente moldado. Então, assim, a gente está subjetivado, né, conforme as regras do amor e de paixão, que é extremamente sexualizado. E isso dificilmente pode fazer a gente pensar numa realização pessoal, né, no sentido de amor, né? E que isso esteja diretamente... Isso nos faz pensar que está diretamente ligado a uma união de sensualidade orgânica, né? Ou orgástica, né, no caso. Mas, enfim... O que importa é que a gente não pode levar isso a sério. A gente tem que entender que, a falar disso abertamente, falar de maneira mais clara, né? Entender que o amor ele acontece de várias formas, e a gente está aqui simplesmente... E a gente tem que entender isso, né? Você não é obrigado a respeitar, você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a nada, mas tem que respeitar, né? Então, eu penso assim, isso vale para tudo, né? Inclusive para todas as doenças, né? Para todo tipo de banalidade que está acontecendo contra essas pessoas. Espero que você tenha gostado da nossa aula de vida e sociedade. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, então se você quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Beleza?